Como o Espiritismo entende Deus e suas leis? Este é o assunto que vamos tratar com Sandra Della Polla. No Momento Espírita, vamos ver modos simples de sentir Deus. Olá! Todas as religiões acreditam em Deus, cada qual segundo seus princípios. E o Espiritismo, qual é sua concepção de Deus? Como entende suas leis? Vamos conversar sobre esse assunto com Sandra Della Polla. Mas antes vamos ver o Momento Espírita. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não. Num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força geradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim. Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida. No sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites, na chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sob o solo generoso, na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos.
porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. A mensagem que o Momento Espírita nos trouxe tem por título Sentir Deus. Você a encontra no CD volume 11, faixa 3. O Momento Espírita é uma produção da Federação Espírita do Paraná. Nossa convidada de hoje é Sandra Della Pola. Sandra, é com imensa alegria que mais uma vez a recebemos no programa O Espiritismo Responde. Todas as religiões creem em Deus. O que diferencia a maneira de o Espiritismo compreender Deus? Allan Kardec, ao fazer o estudo a respeito da divindade, ele na verdade faz uma grande ruptura filosófica. Porque até então, as religiões, a filosofia, indagavam a respeito de quem era Deus. Quem é Deus? Quem, na verdade, é dedicado inexoravelmente a uma pessoa, uma visão antropomórfica. E Kardec, em verificando, graças aos avanços da ciência já do seu tempo, ao desenvolvimento das tecnologias do século XIX, com o auxílio do positivismo e tal, dá-se conta, por óbvio, que o motor do universo, na concepção de Aristóteles, que todo o criador da vida estava além da espécie humana. E faz uma indagação filosófica notável. Que é Deus? Ao que os espíritos codificadores respondem: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, a diferença é de que este Pai, na concepção de Jesus, é o Criador de tudo. Tudo parte a partir dele, com o objetivo da evolução. Criado o princípio inteligente simples e ignorante, tendendo à perfeição, de acordo com a vontade de Deus. Essa inteligência perfeita, essa causa primária, nos faz deduzir essa concepção de perfeito. Tudo que ele cria é eterno e tem as suas características de perfeição. E, em contrapartida, abre um espaço para que nós possamos fazer a conceituação dentro dos mais modernos rigores conceituais da ciência. Conta-se que na NASA, numa das entradas das salas que regulam a entrada e a saída dos foguetes da órbita terrestre, havia uma frase de gratidão: obrigado, Senhor. E um jornalista pergunta ao diretor, então, como aquela frase constava ali, à medida em que não se podia dizer que todos eram religiosos. E ele disse: não, mas isso não é uma frase religiosa, é uma frase científica. Porque há um único eixo que permite a entrada e a saída sem que ele se espatife, sem que ele se destrua. E esse ângulo, ele se dá em condições precisas. Consequentemente, alguém o criou, alguma coisa o colocou ali. Posto que ele traduz uma inteligência. Como não fomos nós, estamos agradecendo ao que criou. Criador. Então, essa visão trazida pela doutrina espírita, ela nos permite o enfrentamento das pesquisas científicas, do desenvolvimento das investigações a respeito de todos os elementos da vida, e nos gera também a ideia de que há uma vontade condutora. Portanto, não só nós tiramos o acaso
mas também nós criamos um sentido de finalidade, que vai se refletir nos outros princípios. Então, é extremamente significativa a pergunta, porque mostra já uma intenção investigativa completamente diferenciada do que então se existia. E segundo, a resposta revolucionária, em absoluta concordância com o mundo moderno. Conforme a doutrina espírita, nós sofremos quando transgredimos as leis de Deus. Você poderia comentar essa questão? Nós sofremos na medida em que não nos adequamos à lei de Deus. A transgressão significaria a possibilidade de não cumprir. E o Espírito não tem essa possibilidade. Ele cumprirá de uma forma ou de outra. Então, o termo transgredir não está adequado. Ele, no sentido que ele tem na filosofia do direito, não. Certo. Na palavra comum, sim. Porque, na verdade, ele transgrediu na medida que ele não cumpriu. Isso. Mas que fique muito claro que ele não deixou, ele não subverteu a lei, ele não passou por cima da lei. E pelo fato de ele não ter se adequado àquele princípio, que é um elemento limitador da sua vontade, ele vai ser responsabilizado pelas consequências. Como seria se ele tivesse cumprido? Porque toda ação gera uma reação. Se a ação que eu produzi foi ao encontro da lei, a resposta me é favorável. E ela me beneficia. Bem-aventurados os... E aí Jesus elenca vários. E ele não disse, mas ficou subentendido que quem não fizesse aquilo era um mal-aventurado. Então está responsabilizado também. Então o sofrimento, na verdade, que a gente chama de sofrimento, que são desafios da vida, eles são resultantes da nossa inadequação a esta ordem suprema. Na medida em que o espírito vai se identificando com a lei, se ajustando a essa proposta, ele vai aprendendo a exercitar o livre-arbítrio, ele passa a receber os benefícios dessa utilização. E ele sai fora do campo daquilo que nós chamamos sofrimentos. Claro que ele tem outros sofrimentos, que é o desenvolvimento das virtudes, é a força de vontade que ele tem que empregar, mas não o sofrimento no sentido expiatório da palavra. E são as conjunções que nós vivemos no nosso planeta, que são resultantes da nossa inabilidade de nos ajustarmos ao mínimo. Se a gente não se ajusta nem à lei dos homens, porque quer tirar vantagem, né? Então esse espírito tão primário, que acha que pode botar seu automóvel onde bem entende e que o resto da cidade tem que aguentar, que ele pode tirar lixo no chão, que ele pode comprometer isso ou aquilo, ele é muito infantil no entendimento de ser um copartícipe de uma sociedade, que a sociedade só funciona na medida que ele fizer parte dele. Bem, se ele tem tantas dificuldades para entender coisas que ele toca, que ele vê, é compreensível que ele ainda não se ajuste a uma vontade superior, cuja a amplitude é maior e a integração é mais ampla, porque a comunidade se amplia, sai da família, sai da cidade para entrar no universo. É compreensível. Mas assim como ele aprende a se ajustar no pequeno mundo, ele tende a aprender a se ajustar, a se incorporar nesses princípios e a receber os benefícios favoráveis, sem dúvida alguma. Na medida em que ele não tem o poder de transgredir. Ele transgride a lei humana e, por isso, as sociedades estão como estão. A transgressão assim entendida porque ele descumpre e não sofre a consequência. Se verifica a diferença entre os países de primeiro mundo para os países não de primeiro mundo, não é como as pessoas costumam dizer, lá não existem transgressores. Existem. Ainda mais hediondos, às vezes, do que nos países menos desenvolvidos. A questão é de controle e de eficácia do sistema. Só na situação do trânsito, por exemplo, se na Inglaterra tu estacionares num local proibido, tu sai dali direto para o tribunal sem a carteira e sem o automóvel. Então tu não vai estacionar no local proibido. Agora, não dá nada, tu estaciona. Como na lei divina sempre vai dar um resultado, porque não tem como escapulir, eu aprendo. Eu tanto repito que eu acabo aprendendo. Então nós podemos dizer
que a justiça divina atinge sempre o culpado. Atinge a todos. Ela atinge nas suas consequências a todos os elementos da vida, responsabilizando-os na medida da ação que eles produziram. Favoravelmente se a ação foi ao encontro, desfavoravelmente se foi em desencontro. Desfavoravelmente na proporção da vontade do agente, das condições do agente compreender o ato que ele estava produzindo. Muito se pedirá quem muito recebeu, porque também tem agentes que produzem ações equivocadas por ignorância. Enquanto temos outros agentes que produzem ações equivocadas, sabedores de que estão produzindo a lesão. Então, a responsabilização é completamente diferente. Traduzindo para a lei divina, o cristão é um indivíduo altamente informado a respeito do bem comum, da justiça, da fraternidade. Então, é natural que a lei exija dele um comportamento qualitativo em relação àquele que não tem essa concepção, que entende que todos os métodos se resolvem pela violência, todas as coisas se resolvem pela violência. E como, Sandra, o homem poderá modificar esse quadro de sofrimento em que ele se encontra? Ele modificará pelo impositivo da própria lei, porque tudo parte da concepção da divindade. Se ele é a causa primária e a inteligência suprema, significa dizer que ele criou um mecanismo que resultará na evolução. Bom, aí ele teve que criar metodologias para produzir essa evolução, porque esse é o problema. Não adianta ter uma lei perfeita sem método para que ela se aplique no meio onde ela se insere. E seria este o motivo pelo qual na lei divina está a reencarnação? Indubitavelmente. O grande problema do cumprimento da regra é o controle e a eficácia, que a lei divina resolve através do veículo, por exemplo, da reencarnação. Tem outras metodologias, mas esta é infalível. No processo reencarnatório, ele não só repara o equívoco, porque ele não pode deixar em déficit, um baú da onde tu tira e não põe, fica vazio. Então, é necessário que tire e põe, para que sempre se mantenha o equilíbrio. Então, a reposição do ato visa o atendimento do equilíbrio da vida, mas fundamentalmente visa a aprendizagem do comportamento adequado desejado pela lei, que é a educação dos nossos sentimentos, da nossa reforma íntima, enfim. Então, a reencarnação é a chave do progresso do espírito. A reencarnação é o método, a chave, como tu colocas, da nossa evolução, indiscutivelmente. Porque eu vivencio a situação de novo. Os nossos equívocos, eles não necessariamente são produzidos por dolo, por vontade de errar. Fundamentalmente, eles são produzidos por ignorância a respeito das consequências daquele ato. E conforme eu vou vivenciando repetidamente as situações, eu vou aprendendo. O exercício de tudo me melhora. Quando a gente começa a pintar, a gente pinta com algumas deficiências, e aquilo tanto a gente faz, que faz bem. Tocar um instrumento exige repetição. O livre-arbítrio também é um exercício de uma qualidade, de uma faculdade, que eu vou melhorar conforme eu repetir. Então a reencarnação possibilita isso, esse refazer, esse rever de novo, esse implementar novas condutas. Sem a existência da reencarnação, não teria como sustentar a bondade divina, que é uma das grandes conquistas das doutrinas reencarnacionistas, não só do Espiritismo, mas é facultar a possibilidade de dizer que Deus é bom e justo. Porque sem a reencarnação, ele pode ter vários atributos, agora ele não atende à bondade, porque ele não concede a possibilidade reparatória, que qualquer pai de família concede ao filho, que qualquer sistema legal concede ao criminoso, e ele não atende o princípio de justiça.
porque ele premia quem não merece, porque há N pessoas delinquindo sem que possam ser responsabilizadas nesta encarnação pelas falhas dos sistemas dos países que estão inseridos. E por mais aperfeiçoados que os sistemas sejam, sempre o homem vai dar um jeitinho de escapulir. Então, se a vida se limitasse ao aqui e agora, Deus podia ser muita coisa, mas era profundamente injusto. Como dizer a uma mãe que tem um filho nos braços, tenra idade, desencarnando, que esta é a vontade de Deus, mas pelo amor de Deus. Então, a reencarnação, com as explicações atinentes à reencarnação, nos permite fundamentar intimamente, psicologicamente, filosoficamente, sobretudo, duas coisas que para mim são muito significativas: a bondade divina e a justiça divina. Existe uma preocupação, um argumento de que a reencarnação rompe os laços de família. Isso é verdadeiro, Sandra? A reencarnação rompe o que nunca existiu. Então, se ali não tinha laço, o laço está rompido. Onde não existe amor, facilmente as coisas se rompem. Mas os laços do afeto não podem ser rompidos. Não são rompidos com a morte, não são rompidos com a viagem, são rompidos com a reencarnação. E o fato de eu ter que viver em outro país, com outras pessoas, não significa que eu ame mais a minha mãe e o meu pai. Porque muitas vezes nós vamos para um outro país em regime de adoção, uma família nos adota. Se não é uma família, outros amigos nos adotam, porque o ser humano não vive sozinho. Mas isso não significa que eu ame menos os amigos que eu deixei na pátria que eu saí. Então, imaginar, transferindo isso para o processo encarnatório, que o amor seja uma coisa tão frágil, que porque eu vou para outro país, outra família, eu deixaria de amar, absoluto. Agora, claro, se ficamos na concepção egoística do meu, que eu não sei se tu percebe, mas a gente tem essa mania, meu filho, quer dizer, é uma propriedade privada que eu registrei em cartório, porque até de certidão de nascimento eu dei para ele. Dentro desta visão, aí fica difícil entender o processo reencarnatório como mantenedor. Agora, como a proposta do Cristo é ampliar conceitos, é gerar fraternidade entre todos, em absoluto. Amplia, né? Sandra, quais seriam as consequências da doutrina reencarnacionista? Do ponto de vista ético, ela é fascinante. Do ponto de vista de melhoria de comportamento íntimo, visando as questões sociais, ela é fascinante. Se nós observarmos sob qualquer ângulo da vida humana, ela implementa valores, porque ela implementa responsabilidades. Ela fomenta a possibilidade humana que todos trazemos, mas nem sempre nos sentimos motivados para fazer o nosso melhor, porque tem um sentido dali adiante. Então, sob qualquer ângulo que a gente observe, ela gera valores positivos e efeitos positivos. Uma das grandes questões que eu ouço muito é: o que adianta eu mudar se eu vou morrer? Então, mas se eu não vou morrer, não adianta mudar. Tem uma frase que eu vi uma vez num caminhão: preserve a natureza, você voltará a nascer. Um grande negócio para não gastar água em vão. Então, aquele que lava o carrinho todo santo dia, não vai querer nascer num lugar sem água, então ele vai começar a cuidar. Quer dizer, ela gera valores positivos no íntimo e gera, quanto mais poder tu tiver, então, quanto mais consequências. Imagina alguém com o poder de uma caneta que mude os destinos de um país acreditando na reencarnação. E imagina essa mesma pessoa não acreditando. É completamente diferente a situação da caneta, porque o dono da caneta sabe o que vai acontecer. Então, gera valores positivos, motivação, esperança. Porque saber que vai continuar, que vai poder reparar diante de uma falta. Eu sempre me coloco muito nessa situação, reflito muito a respeito dessa situação de quando a gente erra. O indivíduo, eu fico imaginando o indivíduo que não acredita que a vida continua e que vai poder reparar. Que dor, que angústia que isso deve ser.
Enquanto que para nós reencarnacionistas não é que a gente não vá sofrer, se arrepender, claro que sim, evidente, mas a gente sabe que terá uma nova oportunidade. Quer dizer, se eu fizer agora uma parte, a vida me concederá outro momento para eu fazer ainda mais. E então, esse sentido de esperança que a reencarnação dá, da possibilidade reparatória, para mim, é muito valioso, é muito bonito, realmente. Independente de ser espírita ou não, né? Porque reencarnacionistas são várias doutrinas, eu vejo muito positivamente essa visão da esperança da reencarnação. É por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, não é, Sandra? Porque ele nos traz essa visão, essa amplitude de visão, né? É verdade. Sandra, nós agradecemos a você por estar aqui conosco e esperamos tê-la muito em breve. Nós é que agradecemos. Agradecemos aqueles que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e a todos muita paz.